A paz do Senhor, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal Encontro com Cristo. Eu quero, neste dia abençoado, trazer para todos nós, para nossa edificação, a palavra do dia. E nesta palavra, eu quero, neste momento, fazer uma meditação com os meus queridos irmãos e irmãs, que está escrito no livro de Juízes, no capítulo de número 6 e o versículo de número 11. Eu quero deixar para a nossa meditação deste dia abençoado, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar com cada um de nós neste dia abençoado. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 6, no livro de Juízes, e versículo de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Graças a Deus, palavra de Deus, abençoada e digna de toda aceitação. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para este versículo extraído do capítulo 6 do livro de Juízes, nós observamos e aprendemos que este homem, por nome de Gideão, ele teve uma atitude nobre. Por que uma atitude nobre? Este homem, diz a Bíblia Sagrada, que o povo de Israel, por causa da sua desobediência, eles perderam a guerra para os midianitas e eles estavam sendo dominados já por 7 anos pelos midianitas. Então, toda nação que era dominada por outra nação, ela ficava sendo subjugada pela nação que o vencera. E a Bíblia disse: e já por 7 anos, tudo aquilo que o povo de Israel plantava, eles praticamente não comiam. Todo o dinheiro que eles arrecadavam, ganhava, o povo, os medianitas, vinham e saqueavam e levavam. Então, eles viviam uma vida de escravidão. Tudo aquilo que eles intentavam fazer, tudo aquilo que eles projetavam fazer, tudo aquilo que eles faziam, no final, na verdade, eles faziam, mas tinha que entregar para o inimigo que eram os midianitas. Mas diz a Bíblia Sagrada, neste versículo que nós lemos, que certa vez Gideão, ele está ali em Ofra, no carvalho que está em Ofra, malhando um trigo no lagar. Interessante que ele estava malhando um trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas é lugar de você amassar uvas para fazer o vinho. Mas ele, quando nós olhamos aqui no texto, ele usa de estratégia. Ele vai para um lugar que, se os midianitas chegassem ali, os inimigos dele e do povo de Israel, para levar, saquear tudo que eles tivessem colhido, então ele estava em outro lugar diferente. Então teria mais possibilidade dele esconder-se dos medianitas e esconder também aqueles alimentos que ele estava ali preparando.
E quando ele estava ali malhando o trigo no carvalho de Ofra, num pedaço de terra que pertencia a Joás, o seu pai, a Bíblia disse que manifestou um anjo a Gideão. Quando o anjo manifestou a Gideão, ele certamente ficou espantado, mas o anjo traz uma palavra de consolo e de conforto a Gideão, chamando ele de varão valoroso. Olha que coisa linda! O Senhor chamando um homem de varão valoroso. Mas Gideão, ele sentia que ele era o mais pequeno da tua casa. Ele sentia que através dele, Deus não poderia fazer nada, não poderia agir. Às vezes, nós passamos por momentos que nós pensamos como Gideão. Nós pensamos que o Senhor não vai trabalhar na nossa vida porque nós somos pequenos. A situação, ela está contrária e tudo que nós fazemos parece que está dando errado. E dá uma impressão de que Deus não está conosco. E quando o anjo aparece e diz que daria livramento a Israel através dele, de Gideão, ele disse: "Ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Cadê os sinais, cadê as maravilhas que o Senhor fez no passado?" Ele ainda duvida, ele ainda questiona com o Senhor. É o que nós fazemos. Muitas vezes nós estamos passando por momentos de tribulação e nós ainda questionamos o Senhor. Mas o problema, meus queridos irmãos, é que há momentos que nós precisamos de confiar, de ter confiança em nós mesmos, confiar no Senhor, que o Senhor nos chamou, que o Senhor está conosco e que o Senhor é poderoso para nos dar o livramento. Mas para o Senhor nos dar o livramento, é preciso nós termos atitude. Quando nós olhamos para a Bíblia, Gideão já tinha manifestado uma atitude maravilhosa, uma atitude de um grande homem de Deus, de um homem de grande valor, pois ele estava preocupado em guardar ali, preservar ali o alimento para a sua família, para que o inimigo não levasse tudo. O que nós aprendemos é que ele era um homem de um bom coração, era um homem que fazia de tudo para ajudar a família, porém ele tinha pouca força comparada com o inimigo que estava dominando sobre eles. Então, o que eu quero te dizer neste dia é que nós não podemos aceitar certas situações que nós estamos vivendo. Gideão estava plantando, colhendo, armazenando, mas não estava desfrutando, porque os medianitas, os inimigos do povo de Israel, vinha e saqueava tudo. Às vezes acontece assim na nossa vida. Nós lutamos, nós batalhamos, nós corremos atrás, às vezes até conquistamos, mas no final de todas as coisas, o inimigo leva tudo que nós conseguimos, tudo que nós levamos meses, anos para conseguir, ele leva. Parece que existe também, como havia para os israelitas, uma prisão espiritual na vida de certas pessoas, de certos seres humanos. Mas uma coisa é certa, nós não podemos conformar. Quando o anjo apareceu para ele,
e disse para ele que daria livramento através dele à nação de Israel. Ele duvidou, mas o Senhor disse: eu sou contigo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor disse: eu sou contigo. O Senhor estava dizendo: Gideão, você com a tua força realmente você não vai conseguir vencer o inimigo. Mas se você aliar comigo, aceitar a minha proposta e ficar juntinho comigo e não separar de mim, eu vou derrotar os medianitas como se fosse um só homem através de você. E a Bíblia disse que Gideão ele faz uma aliança com o Senhor. E a Bíblia disse que havia um chamado, um alistamento ali para 32.000 homens para sair, para batalhar contra os medianitas. Mas Deus olhou e disse: Gideão tem muita gente. E foi Gideão fazendo prova com todos e foram mandando de volta a ponto que ficou somente 300. E com estes 300, Gideão saiu para a batalha. Que eu quero dizer que Deus e você é a maioria. Não precisa de muitas pessoas, não precisa de um batalhão terreno para nos ajudar a vencer as batalhas, para nos ajudar a vencer o inimigo. O que precisa de estar do nosso lado é tão somente a pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele garante a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Então não aceite a derrota na sua vida jamais. Que você possa neste dia conquistar a vitória, porque o Senhor é contigo por onde quer que você colocar a planta dos teus pés. Ele está com você. O inimigo não tem poder sobre você, mas você tem poder sobre o inimigo. Então eu quero deixar aqui esta palavra para você. Que Deus te abençoe neste dia. Não esqueça, meus queridos irmãos, inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários aí abaixo do vídeo. Seja um membro deste canal para você receber os vídeos. Então, que este dia seja abençoado para nós e para vocês, que Deus abençoe a todos vocês e, permitindo o Senhor, na próxima estaremos gravando mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus.